Oi, eu sou a Marina, do Sociedade V, e eu tive a minha primeira vez com Stephen King. Pois é, eu nunca tinha lido Stephen King antes, então se você nunca leu também, ou se você já leu, se você gosta, chega aqui que a gente vai conversar um pouco sobre Stephen King. Então eu tinha várias pessoas ao meu redor, muito próximas de mim, que adoram Stephen King, mas eu nunca tinha lido. Tem a Tisha, que é uma amiga minha da Bells, a própria Bells, e o meu segundo pai, que ama Stephen King. Mas eu só tive realmente vontade de ler alguma coisa quando eu vi o vídeo da Bells sobre Mr. Mercedes. Então eu fui enganada no meu próprio canal e influenciada pelo meu próprio canal. Isso não faz muito sentido. Mas enfim, a Bells é esse tipo de pessoa que me deixa incoerente. Então, a Tisha, que é a nossa amiga, tinha me indicado já Love, a história de Lindsay, pra ler. Mas aí eu fui pegar esse livro pra ler e o livro tem 900 páginas. Então eu desisti. Eu falei, cara, eu não posso começar por um livro de 900 páginas quando eu sei que ele tem outros livros menores. Então o que eu fiz? Virei pra Bells e perguntei, o que eu vou ler do Stephen King? Não quero que seja uma coisa muito grande, tem que ser uma coisa pequena, tem que ser uma coisa leve, que eu saiba que eu possa levar até o final. E ela me indicou Misery, que foi a melhor escolha do mundo, sabe? Eu acho que se alguém tem que começar por Stephen King, tem que começar por Misery. Porque é maravilhoso, simplesmente isso. E não, mentira, não é simplesmente isso. Misery é de 1987, foi a primeira vez que foi publicado, e conta a história do Paul Sheldon. Ele é um escritor e ele tem um best-seller que é Misery, a personagem principal, e ele sofre um acidente na estrada e é resgatado por uma enfermeira, Annie Wilkes. Só que o que acontece? A Annie Wilkes trata dele e não deixa ele sair da casa dela. Ninguém sabe que ele tá na casa dela. Ele tá sumido lá dentro, então é uma situação de cárcere privado. E a Annie Wilkes, né, ela gosta tanto dele, ela ama esse best-seller que ele escreveu, essa série de livros, que é Misery, que é a personagem principal. Tanto que ela deu o nome da porca dela de Misery. Ela é, tipo, fãzaça número 1. Então a gente, sabe, fica dando o nome dos nossos bichos de escritores ou então de cantores. A Annie Wilkes é tipo a gente, assim, só que num nível bem mais obsessivo. E enfim, ela deixa ele lá com cárcere em cativeiro na própria casa. E é uma loucura, porque ele tá doente, a perna dele tá quebrada, ele tem que tomar remédio e ele se vicia nos remédios. E psicologicamente já é uma situação muito ruim pra ele. E além disso, ele acabou de escrever um romance. E ele tá com um manuscrito do romance, ele não tem outra cópia. E ele acha que aquele é o romance que é um romance criticamente bom. Que não é um best-seller, que não vai vender tanto quanto os best-sellers dele, mas que é um livro bom. Só que a Annie Wilkes quer uma continuação de Misery. Porque Misery morreu no último livro. E ela, óbvio, não quer que a Misery morra. Óbvio, óbvio. Gente, isso é muito óbvio. Eu também não iria querer que a Ana Karenina morresse, sabe? Se o Tolstói estivesse vivo, eu ia falar, ei, escreve uma continuação agora. Mas, enfim, é a vida. E por que esse livro é muito bom pra começar a ler Stephen King? Eu acho que a melhor parte é porque ele não é um terror clássico, sabe? Então, assim, não tem vampiros, não tem zumbi, não tem essas criaturas sobrenaturais. E é uma situação que todo mundo tá passível a sofrer, sabe? Então, assim, um cárcere privado é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, é uma coisa muito real. Então eu acho que esse é o melhor livro pra se começar justamente por isso, porque é uma situação real. Então é bom pra começar se você não tem ainda contato com Stephen King, e é bom pra começar se você ainda não tem contato com gênero de terror. Eu tive muitas decepções com o gênero. Eu, de vez em quando, não quero ver um livro de terror na minha frente, sabe? Mas eu gostei muito e acho que essa foi a melhor opção pra mim, porque eu fico muito distante, assim, do gênero de terror, sabe? Prefiro me manter meio à parte.
justamente porque tem muita coisa ruim por aí, e Misery foi uma escolha super certa pra mim. Mas enfim, depois de Misery, eu li Sobre a Escrita, que é um livro maravilhoso do Stephen King, porque ele conta a experiência dele como escritor, conta como é que foi cada passo que ele percorreu até ser um dos escritores mais vendidos hoje em dia. E ele também dá dicas de escrita. Esse é um livro de 2000, foi publicado em 2000, depois que ele sofreu um acidente. E o livro é muito bom, assim, não só pra quem escreve, é ideal. Acho que se você quer se tornar um escritor, se você tem esse tipo de ambição, você tem que ler esse tipo de livro. Porque ele coloca questões que são muito óbvias, mas que até então a gente não pensou. E ele trata a escrita como uma coisa lógica. Porque, obviamente, todo mundo sabe que é uma coisa lógica. Mas eu acho que as pessoas tendem a achar que é 100%, que é 90% sentimento e 10% lógica, sabe? Não, é muito trabalho duro e você tem que pensar em construção de enredo e construção de personagem. E eu acho que ele dá um bom foco pra isso. E foi um livro bom pra mim, assim, eu não tenho pretensões de ser escritora, mas foi um livro bom pra mim no geral. Porque não tem como não escrever, né? Então, até, por exemplo, estou fazendo meu TCC. E foi um bom livro pra me guiar no que eu tenho que escrever, mesmo assim. Mas, enfim, depois eu segui meu caminho sozinha. A Bel tinha me indicado esses 2 livros pra ler e eu decidi que eu ia seguir por conta própria. Então eu, obviamente, peguei Carrie pra ler, que foi o primeiro livro que ele publicou. E isso foi em 74. Pensei, não, então vou ler Carrie, já que Carrie é um livro curtinho. E eu não esperava nada do que eu li em Carrie. Eu tinha aquela cena icônica na mente. Aquela cena da Carrie toda suja de sangue. E, enfim, Carrie é uma história que as pessoas geralmente sabem sobre o que é. É difícil não saber. Eu vou tentar não dar spoiler, mas mesmo assim, enfim. Mas eu achava que a história fosse contada de uma maneira diferente, então eu não achava que fosse um romance epistolar. Isso me surpreendeu muito, mas foi de uma forma muito positiva. Então o que acontece? Nesse caso, não é um romance epistolar por troca de cartas, mas é de um caráter documental. Então tem fragmentos de depoimento da polícia, que as pessoas deram pra polícia, tem fragmentos de livros, recortes de jornais. Então é uma coisa muito distante. E todos esses documentos contam sobre o dia do baile. Esse dia do baile gira em torno da Carrie, obviamente. E logo no início do livro a gente já sabe que ela tem poderes telecinéticos, porque também tem um caráter meio científico aí, né, de quantas pessoas nascem com poder telecinético e como isso surge, e que na verdade são só as mulheres que desenvolvem esse poder telecinético, porque é como se fosse um gene recessivo no homem, algo assim. E eu não esperava isso, todo esse caráter científico, sabe, documental, esses documentos fictícios, eu não esperava que fosse assim. E isso foi muito legal, porque eu acho que se fosse só uma historinha que eu lesse ali, fosse contada de forma tradicional, eu não ia me envolver tanto assim. Eu falei pra Bel que eu arrumei até um chip em Carrie, e eu não sei até agora como eu consegui fazer isso, mas eu consegui. E eu estou completamente apaixonada por Carrie. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, porque você acaba se envolvendo demais com o livro, não tem como não se envolver. Eu achava que era uma história super boba, sabe? Não dava nada por Carrie, e eu acabei mergulhando em todo esse sangue junto com ela. Mas enfim, o 4º livro que eu li foi o último livro que eu li agora em setembro, que foi Salem, que aqui no Brasil também já foi publicado como Hora do Vampiro. E Salem foi o segundo romance que o Stephen King publicou em 75, logo depois de Carrie, que é de 74. E enfim, eu tenho um guilty pleasure por vampiros. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. E eu peguei Salem pra ler justamente porque eu falei, cara, não tem como. O Stephen King tem um livro sobre vampiros e eu não posso não ler, sabe? É mais forte do que eu. E eu peguei Salem pra ler. Salem é legal.
mas foi o livro que eu menos gostei. Mas é muito bom, mesmo assim. Enfim, Salem conta a história do Ben Mears, que chega na cidade de Jerusalém Slot. Que o nome Salem vem justamente de Jerusalém Slot, e depois é Salem Slot e até Salem. Bem comprimido. E ele chega em Jerusalém Slot, ele passou um tempo da infância nessa cidade e tem uma casa que é meio assombrada. Ela é amaldiçoada, assombrada não é nem o melhor nome. Mas ela é uma casa amaldiçoada porque há muito tempo não tem um morador ali. E o último morador, ele matou a mulher e se matou logo depois. E esse escritor chega pra escrever um romance que tem a casa como principal personagem, né? A casa enquanto essa entidade. E ele quer alugar essa casa pra ficar morando nessa casa enquanto ele tá escrevendo esse romance, só que ele descobre que mais 2 pessoas chegaram na cidade um pouco antes dele e alugaram a casa. Essas pessoas são o Sr. Barlow e o Sr. Straker. Só que quando essas 3 pessoas chegam, várias coisas estranhas começam a acontecer na cidade. Então as pessoas começam a ficar doentes, as pessoas começam a sumir, acontecem várias coisas loucas. E a gente que tá lendo de fora já sabe o que é, mas eles demoram um pouquinho a descobrir, essa coisa toda. E eu gostei de Salem, mas eu achei muito parecido com Drácula. Então assim, foi como se eu estivesse fazendo uma releitura contemporânea de Drácula. O que pra mim não é uma coisa ruim, porque eu gosto muito de Drácula, é um dos meus livros de vampiro preferidos, óbvio. Mas... então isso pra mim tanto foi o ponto positivo quanto foi o ponto negativo, porque me lembrou muito Drácula, sabe? E era uma coisa que eu não esperava. Mesmo que eu saiba que geralmente esses romances em que o vampiro, na verdade, é a coisa super malvada, sabe? Ele é como se fosse um demônio que tem que ser erradicado. E o livro é contado do ponto de vista dos humanos. Eu sei que isso tende a acontecer, tende a dar uma draculeada na história. Mas eu ainda achei muito parecido, então eu fiquei meio nervosa com isso, sabe? Mas eu gostei muito, eu acho que não tem como não gostar. Eu me diverti muito lendo Salem, até porque eu gosto muito de vampiros, mas eu acho que se você não gosta muito de vampiros, acho que não é um livro mais indicado pra ler. E até em termos de indicação, se você nunca leu Stephen King, eu indico todos os outros 3 livros, até indico Salem também se você gosta de vampiros e tudo mais, se você gosta de Drácula e quer ler, tá pensando numa releitura pra poder ler alguma coisa mais contemporânea, e isso também é super legal. Mas o que eu mais indico é Misery, porque... dos livros de romance, claro, porque é um livro muito bom, você se envolve muito e não tem exatamente esse terrorzão, essa coisa sobrenatural. Se você quiser já entrar pela essa coisa sobrenatural, então o que eu mais indico é Carrie, até porque é um livro menor. O Salem tem umas 500 páginas, então um pouquinho mais pesado, mas também vale super a pena e não ficção sobre a escrita. Maravilhoso se você tá pensando em escrever, se você tem essa pretensão de ser... pretensão não, se você tem esse sonho de ser escritor, então Sobre a Escrita é um livro maravilhoso. E essa é a minha história, eu fui desvirginada, finalmente li Stephen King. E se você tem algum livro pra me indicar, se você gosta de Stephen King, se você lê, se tem algum livro pra me indicar, diga aqui, porque eu super vou correndo ler. E se você já leu esses livros, vamos conversar nos comentários, vamos conversar nas redes sociais, estamos em tudo quanto é lugar. Semana que vem tem mais vídeos sobre terror, só que com a Belz agora. E é isso, até a próxima, tchau, tchau.